Bora falar do Atlético, que inclusive é o tema da nossa enquete de hoje. Você pode continuar votando, deixando a sua opinião. Queremos saber de você qual a melhor forma do Atlético jogar, com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros. E o Dudu Oliveira chega para falar justamente sobre esse sistema defensivo que o técnico Odair Hellmann vem testando. E a enquete saiu da informação, TT, que o técnico Odair Hellmann no treinamento de ontem utilizou uma formação com 3 zagueiros com o retorno do Carlos Teran. Então, no caso, o Atlético está jogando com essa formação já, mas com o Lucas Esquivel formando a linha de 3. Agora teria 3 zagueiros de ofício: o Carlos Teran, o Juan Felipe Aguirre e também o Arthur Dias. Com isso, o Lucas Esquivel voltaria a ser o ala esquerdo. O Odair está com algumas dúvidas para montar a equipe, TT, porque o Benavides ainda não está nas mesmas condições do Carlos Teran, também está treinando com os outros jogadores, mas a situação dele é um pouco mais complicada porque a lesão é um pouco mais recente. Na última sexta-feira ele sentiu um desconforto e ficou de fora do jogo contra a Chapecoense. Então o Benavides ainda está sendo analisada a sua situação para saber se terá condições de viajar para São Paulo. E daí começa o debate, TT, porque eu também tive relatos que o Julimar não está treinando. Me passaram que o Julimar sentiu algumas dores após o confronto contra a Chape e está fazendo trabalhos separados do elenco. Então o Julimar ou o Benavides, que poderiam começar nessa equipe titular, então não estão treinando, então vira uma dúvida para o duelo contra o Palmeiras. Tentando projetar uma equipe, primeiramente com o Benavides, o Atlético deve ir a campo com Santos, Benavides, Teran, Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel, Luiz Gustavo, Portigi e Dudu, e daí Mendonça e Kevin Viveiros. Pode também haver, se o Julimar tiver condições, uma possibilidade do Julimar começar e o Benavides ficar de fora, e daí o Julimar seria o segundo atacante e o Mendonça seria o ala pela direita. Tá fazendo testes. Eu não gosto muito do Mendonça na ala direita, principalmente. Eu acho que ele tem algumas dificuldades para jogar ali. Para mim, ele rende muito mais quando ele joga pela ala esquerda. Só que assim, o Atlético ele tem utilizado esse sistema, e eu votei no qual a melhor forma e tal, eu votei nos 3 zagueiros por um motivo. O Atlético sempre joga com 3 zagueiros. Se encontrou com os 3 zagueiros. Então, o Esquivel é lateral. Sim, mas a função dele em campo é zagueiro naquela situação, né? Quando o Atlético está jogando, a função dele é ser um zagueiro. Então, eu não mudaria. Eu não colocaria o Esquivel na ala, pra ser bem sincero. Claro, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado contra o Palmeiras, com certeza. Só que ao mesmo tempo, não dá pra você simplesmente abdicar de tudo, fechar só a linha de 5 ali e você não atacar, não jogar nada. Eu não mudaria, nesse caso, o esquema, apesar dessas dúvidas por conta das lesões, né? Mas eu, por exemplo, manteria o Gilberto na ala da direita, caso necessário, né? Manteria o Mendonça de ala esquerda, e daí talvez você pode povoar um pouquinho mais o meio de campo. Você pode fazer o Dudu avançar, dar um passinho pra frente, jogar um pouco mais próximo do Viveiros e colocar o João Cruz, colocar o Zapelli. Aí que seriam as soluções diferentes, né? Seriam soluções diferentes, mas mantendo esse esquema utilizado, né? Mas eu acho que o mais fácil é isso que o Dudu passou, né? Que é o mais, talvez, habitual do time do Atlético. Eu penso que pro jogo contra o Palmeiras tem que manter, não tem que, não digo inventar, né? Mas mudar o sistema para enfrentar o líder do campeonato fora de casa. Mas vai no que tem costumado a dar certo, e o time já está acostumado a jogar assim, ter mais confiança com esse sistema. Mas é importante o Odair ter feito o que ele fez contra a Chapecoense, que é mudar durante o jogo, testar, mostrar que é capaz, que né? É capaz de jogar num 4-4-2. E foi assim que o Atlético construiu a vitória com a Chapecoense, porque no esquema tradicional estava tendo muita dificuldade, né? Não conseguia criar, o time também estava nervoso, acelerando alguns passos, não encontrando quem estava livre. Então eram várias, não era só do sistema, eram dos jogadores também, no dia que não estavam bem no primeiro tempo, mas ele muda para o 4-4-2 no segundo tempo, espeta lá, deixa o Esquivel quase como um ponta, né? Era quase um extremo lá, junto com o Mendonça, e o Mendonça jogando por dentro, mas às vezes alternava também. O Mendonça ficava mais numa linha lateral, e o Esquivel tem muito esse de construir, né, por dentro também, né? Ele é muito bom nisso. Sim. E acertou, né? Também acertou com a entrada do Zapelli, jogando de frente, porque ele
que encontrava esse passe que não estava encontrando no primeiro tempo. Enfim, foram várias situações ali, mas por mérito do Odair que decidiu mexer e o Atlético foi bem. Para esse jogo de início, eu não vejo que precisa fazer isso. Mas agora já mostra que tem uma alternativa, né? Já deu, ainda mais que deu certo, né? Porque o técnico podia muito bem fazer isso, né? Falar, muda pro 4-4-2 contra a Chape, aí joga mal demais, fala, não dá mesmo. O 4-4-2 não usa mais, não tenta mais. E como deu certo, imagino que em algum outro momento de um outro jogo ele vai tentar de volta. E tem que tentar mesmo. E tem. Então foi importante isso. Mas contra o Palmeiras não precisa, né? Agora fica essa dúvida com as peças, né? Porque contra o Bahia já teve que manter esses 3 zagueiros com problemas nas peças e deu no que deu. Né? E daí a gente volta para a situação do cobertor curto do elenco do Atlético, principalmente na questão dos pontas, que eu tô cansado de falar, inclusive, já. O tanto que eu já falei desde o começo do ano, a dificuldade que o Atlético tá tendo com as peças. Tá, o Julimar machuca. Tá, vamos assim, falar que o Julimar vai ficar de fora por 4 rodadas. Uhum. Aí você vai ter que fazer todas essas alternativas, todas essas mudanças, colocar 3 zagueiros. O Terão é um cara que se machuca bastante também, né? Só que daí você não tem outro. Qual que é a cabeça do Bruninho hoje? Então, o problema é esse. O Bruninho que mostrou que tá de volta, né, nas ideias do Odair, tá vendido. Exato. O Chiquete, ele encaixa como um ala? Porque como segundo atacante a gente sabe que não. O Chiquete, ele é muito mais um jogador de 4-3-3 do que um jogador de fato de um 3-5-2. Porque eu não vejo ele com essa característica de segundo atacante que o Julimar tem muito mais. E o Mendonça também. E o Mendonça até consegue fazer, né? Acho que o Mendonça fez. Não, ele fez várias vezes. Contra o Inter, inclusive. No jogo do Inter. Assim, né? E joga muito. E o Odair ressalta isso na coletiva. Quando pergunta, por que você colocou o Mendonça? Sim, porque no jogo do Inter ele foi melhor. Ele foi melhor, exatamente. Então, isso é um cobertor curto muito, muito grande do Atlético. Aliás, muito pequeno, né? Cobertor curto. É verdade. Porque assim, a partir do momento em que você não tem outros jogadores para esta função, porque hoje, quem é o substituto do Julimar? Na função que ele tá fazendo hoje? Tem alguém? Não tem ninguém, né? Pro Mendonça, talvez o Chiquete consiga fazer como ala e tudo mais. Mas o substituto do Julimar é titular também, que é o Mendonça. O substituto do Mendonça é o Léo Derrick. Foi assim contra o Bahia. Bem pensado. Né? Então você vê como esse cobertor curto, em algum momento, ele vai ser muito mais exposto e vai ser difícil, porque nesse momento o Atlético tá bem fisicamente, o Atlético tá engolindo os adversários, principalmente na Arena da Baixada. O Atlético tem conseguido performar bem, só que talvez em algum momento, por esse elenco ser curto, porque a última coletiva do Odair no ano passado, ela é muito marcante porque ele fala, precisamos de volante. Ele praticamente abre a coletiva falando, conseguimos nosso objetivo, legal, parabéns, agora a gente precisa de volante. Aí vão lá e contratam um monte. Só que o resto, pararam no Cetré. Não deu certo o Cetré. Observaram uns 2 ou 3 jogadores, né, da MLS, e não contrataram ninguém. Não dá pra ir assim. Eu tenho certeza que o Odair não tá satisfeito. Nem tem que estar, porque esse cobertor curto que vai pegar, né? O Coritiba também tem isso, né? Claro. Melhorou lá no ataque, mas daí não joga o Ronieva, joga o Fabinho. Não tem. Não joga Pedro Rocha, pode ser o Fabinho ali também, ou o Gustavo que chegou. Acho a situação absolutamente natural para a capacidade de investimento dos times. Com certeza. Mas é claro que é possível encontrar soluções. E assim, e o Doc fala isso, mais do que falar dos pontas, né? O Doc fala, olha, não dá pra botar, e o Gui também, não dá pra pôr os meninos como soluções definitivas. Bem, o Bruninho já tá indo embora, né? E o Chiquete, assim, a gente precisa compreender que o Chiquete vai praticamente reestrear, né? Porque ele teve um problema sério de saúde. Se a gente for pensar e o Atlético não fizer nenhum acordo pra ele permanecer até o final do ano, o Bruninho tem mais um mês de Atlético. Eu acho que o Bruninho não vai ficar. Um mês e meio. Não. Ele foi mesmo já? Não, foi, diz que o papo que ele ia esses dias aí pra conhecer, pra conhecer cara, e tal. Ele aparece nas imagens do treinamento. Até porque assim, ele não tem idade, né? Ele não pode ir lá e ficar, né? Exatamente, ele não pode assinar o contrato já. Isso, agora mudou, né? Agora o jogador até ia, ficava, assinava e não valia. Agora não, agora só pode fazer todo o processo depois dos 18 anos completos. Ele completa dia 16 de agosto. Eu sinceramente penso que o Odair não devia mexer tanto no time não, cara.
É o que tá dando certo, é o que tá vencendo, Concordo. mantém. Porque contra o Bahia e contra o Galo, mexeu, tomou 3 do Bahia e não jogou nada contra o Atlético Mineiro. Claro, ele tinha desfalques importantes, como por exemplo o Arthur Dias contra o Bahia, daí ele teve que colocar o Léo Pelé, e daí já mudou em uma outra posição. Mas, cara, se você tem todos os jogadores à disposição, deixa o Terã no banco. Se o Benavides não tem condição, mantém o Gilberto. O Julimar, falam que é mais um trabalho preventivo ali no início da semana para que ele esteja 100%. Então ele não vai precisar mudar tanto. Repete o time. Foi o Beleza, discurso é o que eu Palmeiras, é forte. Mas acho que não há muita razão pra você fazer diferente disso. Né? Vai fazer o quê? Vai pôr 3 meias? Vai por 3 volantes. Não, Gustavo Portilha mas a informação é que o Terã tá treinando na linha de 3 com o Arthur Dias e Aguirre. Mas Pra aí... mim, ele não tem que voltar nesse momento. Mas aí é uma situação que envolve muito a questão do Benavides. Tem tudo a ver com a questão do Benavides. Né? Se o Benavides estiver ok, cara, vai manter. Agora, daí você vai querendo não jogar o Gilberto na fogueira ali também, né? Mas o Gilberto vai poder Ele jogar? pode jogar, né? Tem que pagar multa. Tem que pagar multa. Ah, é verdade. Nossa, tem essa mesmo. Gente, o Gilberto não pode jogar. Esquecido total E se não me engano, a multa é 1 milhão. É, sim, jogar ele Tem um pode problema. pagar multa, né? Tem um grande problema, Não, então. não vai pagar. Pode apostar que o Atlético não paga. Atlético não paga. Então jamais. é uma situação que se o Benavides não puder jogar, O Mendonça vai pra direita e o Esquivel pra Mendonça esquerda. vai pra direita. Só que daí, pra mim, o Atlético perde uma das grandes coisas que o Odair conseguiu achar naquele jogo contra o Fluminense, que é o Mendonça de ala esquerda, que tá dando muito certo. Mas aí... Porque não tem elenco. Aí vamos à curta situação do cobertor curto. Exatamente. Aí não tem o que fazer. Só uma Ou vai lembrança. pôr quem lá na ala da direita? O Julimar, vocês descartam? Na ala? Nossa, Não. Vocês descartam? Eu Sim. não consigo descartar, cara. Não, conseguir descartar não foi. Eu não consigo descartar nada. Mas- na minha Não, eu não vida. descarto, Mas eu não vocês acham descarto que- nem o Mikael jogar É, nela. exatamente. Agora, Do jeito que tá o elenco do Atlético curto, agora a gente tá falando que não vai dar certo, né? É. A gente tá entrando nessa seara do não vai dar certo. E ali no meio não tem nenhum jogador que possa jogar, fazer essa ala. O mais próximo disso pode ser o Dudu. Mas eu acho difícil. Ah, lembra do passado, Raul jogando de lateral? O Dudu jogou também de ala no passado, no jogo. Chegou a jogar uma partida Jogou, de ala? jogou. É, então. Só uma lembrança aqui que a gente tava falando aquela hora. Quando é que jogou com 3 zagueiros? A gente falou do Léo, foi contra o Bahia. sim. Então, foi contra o Bahia. Terã, Aguirre e Léo. Mas Terã, Aguirre e Arthur Dias, se eu não me engano, a última vez foi contra o Inter. Bragantino. Bragantino, Terã e o Aguirre jogaram, mas pode ser também contra o Inter. Posso estar com Eu vou essa... até pesquisar aqui, porque eu tô curioso agora com essas coisas. Eu manteria o Esquivel bem quietinho, como zagueiro pela esquerda, do jeito que ele tá jogando. Quando ele tem espaço, ele é um cara que tem muito feeling do jogo ali, ele sobe. Eu acho que, cara, eu não mudaria de jeito nenhum essa Mas situação. digamos que não tem, Pra ser bem sincero. não tem o Benavides e nem o Gilberto. Terã, Aguirre e Arthur Dias contra o Bragantino. Vocês preferem que o ala esquerda, nesse caso, seja o Léo Derek? Quem vocês colocariam no time daí? O Léo Derek ou o Terã? Manteria a linha de 3 e daí o Léo Derek na ala e o Léo Derek na ala esquerda, ou subiria o Esquivel e colocaria o Terã no time? Léo Derek na ala esquerda com o Mendonça na ala direita. E daí Arthur Sem ter o Dias- Benavides, você quer dizer, né? Isso. Cara, eu não mudaria a estrutura da zaga que tá dando certo. Ainda mais contra o Palmeiras. Porque você tá mudando uma posição, aí você muda 2, 3, 4 e vai mudando. O que tá dando certo ultimamente? Arthur Dias jogando pra direita, Aguirre de sobra, O Esquivel que pra tá esquerda. muito claro é que, assim, depende dos caras, na verdade. Mas, cara, se depender do Odair, ele não vai mexer. Só que, assim, cara, se o Benavides não tiver... É óbvio que ele vai querer um time que seja sólido, mais Sim. sólido possível. Talvez na cabeça dele, mais sólido é ter os 3 zagueiros. Não, o Arthur voltando a dele com o Terã, mas é um Terã que não joga, o quê? 4, 5 jogos? Né? Tem todos esses pontos que vão ser Ele colocados começou em contra avaliação. o Galo, né? É. Mas 40... Não, ele começou contra o Bahia, mas jogou 45 E daí ele minutos, sai do saiu. intervalo. E daí ele nem foi pra BH, ele voltou direto pra Curitiba. Então são 2 jogos e meio, É. né? Que ele não joga. Cara, é assim, a vida do técnico também não é fácil, viu? Porque, e assim, depende muito do que o Palmeiras produziu hoje. Também. Eu ia falar Também. justamente isso, Perfeito. que assim como o adversário do Coritiba, o Palmeiras entra em campo hoje pela Libertadores, vai jogar em casa no Allianz diante do Sport. E tinha que vencer, né? Contra o Não time é mais do... Ah, não, agora mudou, né? Não é mais Allianz. Quer dizer, vai mudar ainda, né? Ainda não tá oficial. É o time do Zé Ricardo, não é não?
Sport Cristal? É o do Zé Ricardo e de Felipe Viseu e a turma É toda verdade, lá. Felipe Viseu tá lá, Jesus. E o Palmeiras tem que vencer, porque Os caras empatou o tão jogando primeiro FM, jogo, né? 1-1, fora de casa, né? Tudo bem que jogou a primeira na Colômbia, vai ser a primeira partida da Libertadores jogando ao lado da sua torcida. É que o Palmeiras é meio bizarro, porque ele ia pra esses lugares, Felipe Colômbia, Viseu, Equador, titular hoje, hein? Venezuela, voltava de lá com 2-3-0 e dessa vez só empatou. Então hoje o Palmeiras também tem que entrar com uma obrigação de vencer, mas eu não vejo também tendo algumas preservações contra o Atlético. Não, mas o Palmeiras pegou um time difícil pra jogar contra, que era o Júnior Barranquilha. Foi bem, inclusive, merecia ter virado o Poderia jogo. ter- poderia. ter virado Mas não é o jogo. aquele meme também que o Palmeiras sempre pega o mesmo grupo? Júnior Barranquilha, Cerro Porteño, Sport Cristal. Em outros anos saiu e venceu. Na verdade, nos últimos anos tava pegando sempre o Bolívar, né? Todo Bolívar ano tinha o também. Bolívar no Bolívar grupo também. do Palmeiras, que daí o Palmeiras E ia ano lá passado e o Palmeiras levava fez uma 18, né? traulitada. Então, tinha uns anos que levava uma traulitada lá na Bolívia. Nunca tem um River, né? Um Boca Juniors, outros Mas é que times. daí geralmente Racing. esses times aí são cabeça de chave também, né? É É. natural que não vá ter. Mas, por exemplo, tem brasileiros que pegam sem pedreiras, altitude. É difícil, cara. Então, mas é que daí é por isso que o Palmeiras é o líder ou o segundo do ranking da Conmebol, por isso que tá na cabeça de chave, por isso que vai ter um Por grupo isso tem entre 20, aspas mais por isso tá, acessível. e por isso tá com 6 pontos na frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro, exatamente. Por isso que tá chegando em final todo ano, tá chegando pra brigar pelo título brasileiro todo ano. Mas é o que a gente tava falando até na hora que a gente falou de cobertor curto de elenco. Cara, nem o Palmeiras, inclusive, tem um elenco tão bom que o reserva é bom como o titular. sim, Só sim. o Flamengo tem esse elenco hoje no Brasil. E não encaixou. Também não encaixa, exatamente. Então não é tão fácil assim pro Atlético, natural, vai ter desfalques. O Léo Derek vai jogar o tanto que o Mendonça jogando de ala esquerda? Talvez não. Ou que o Esquivel jogaria. Ou que o. É que cara, eu gosto do Esquivel muito. Mas cada vez mais eu tô olhando pra ele muito mais como esse zagueiro pela esquerda do que como ala especificamente. Porque ele é um cara mais de controle do que chegada Critiquem ao o Wesley fundo. Carvalho agora. O Alessandro Silva até comenta que tem a volta do Isaac também. O Isaac retornou algumas partidas já. Só que não entrou ainda, né? É. Ele não entrou nem um minuto ainda, né? Não entrou, e o Isaac é muito mais um Chiquete do que um Mendonça, do que um Julimar. É um jogador pra 4-3-3. O Isaac, na teoria, é um Leozinho com mais talento. Com base no campo, né? Leozinho que joga bola. Porque assim, ele é pra fazer uma Leozinho fumaça. com chuteira de trava. Ele tá vendo uma lesão seríssima, né? Ei, Não tá, dá pra sim, contar tá com vindo ele. de Não 8 tem meses como. fora, gente. E foi o que eu falei, se eu não me engano, na segunda ou terça. O Isaac já é uma situação que você tem que pensar pra colocar de vez em Momento quando, Isaac. mas não pode ser contra o Palmeiras, na minha visão. Claro. Já pensa no jogo Se contra eu o acho Vitória. que o Teran, 2 jogos sem jogar, não pode jogar, imagina o Isaac. Exatamente. E ao contrário do Coritiba, o Atlético tem uma belíssima campanha dentro de sua casa, porém fora de casa ainda tá demorando pra É engrenar. que ele começou muito bem, né? Porque ele veio com aquela vitória sobre o Internacional e depois desencaixou e assim, vem de 2 jogos muito ruins fora. Contra o Bahia, o Atlético foi superado praticamente o jogo inteiro. E contra o Atlético Mineiro, em especial, o primeiro tempo foi horroroso do Atlético. E daí teve chance de ganhar do E até Bragantino, o Odair admitiu, que teve gol anulado no último lance, enquanto o Fluminense, um dos melhores times do Brasil. É aquela mesma situação do Palmeiras. Se você perdesse no Maracanã, esperado. E o jogo do Bragantino ainda tem o impacto da chuva, né? Nossa. Chuva, 2 expulsos pelo lado do Bragantino. Afogou quase o problema Jonathan Mendes. Acho que o problema do Atlético nesse momento. E, gente, pelo amor de Deus, não tô problematizando de verdade, porque o Atlético é o 6º colocado com 19 pontos, né? A 1 ponto do A 1 vice-líder. ponto do vice-líder. Mas é que o Atlético, ele não empata, né? É verdade. O Atlético tem um empate que é justamente esse contra o Bragantino, jogando reta final com 2 a mais. O Atlético tem 6 vitórias e 4 derrotas. É por isso, inclusive, que não perde posição se... Exatamente, porque tem 6 vitórias e ninguém consegue chegar no Atlético em termos de O Atlético vitórias. continuará em 6º na rodada. Perdendo, ganhando, tanto faz, o Atlético continua em 6º. É bom ter essa gordura, com certeza. Mas assim, é um time que não tá empatando jogos, né? E às vezes fora de casa, é bom esse empate. Como foi contra o Bragantino, mesmo com a circunstância favorável ao Atlético, mas saindo atrás do placar, tendo que buscar, né? O Atlético, por exemplo, um empatezinho, né? Já diria outro, contra o Palmeiras, Nossa. seria lindo.
Seria a melhor coisa do Eu mundo. lembro Vocês que assinam agora? Agora, 1 a 1. agora. 2024 ganhou lá na Arena Barueri. Verdade. Caiu. Gol do mas Pablo? ganhou. De falta. Nos Desviou, últimos né? anos o Atlético tá conseguindo ir lá e, pô, tudo bem, era um elenco Não, melhores. o jogo de 2024 é marcante, né? Pô, Uma a semi da vitória. Libertadores. Virou líder jogo, né? naquele jogo. A semi da Libertadores de 22. Ah, não, claro. Não, mas eu digo de 2024 porque vira líder e é brasileiro, né? É. Não, 2022 é um negócio espetacular, né? A entrada, o Pablo, o Vitor Roque sendo E decisivos. eu acho que 2023 não perdeu também, cara. Eu posso estar enganado. Mas tudo bem, agora era um eu vou ter elenco que- muito melhor que o de hoje, né? Mas o Atlético tá 2023. conseguindo ir lá e tá conseguindo voltar com bons Perdeu resultados. 1-0. 1-0. Como eu disse. E não ganhou, inclusive, na verdade, né? Porque empatou em casa e perdeu fora. Não só perdeu, como não ganhou. Como não ganhou. Não ganhou de jeito nenhum. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. 4 de novembro de Todo mundo vai 2023. ganhar, todo mundo vai perder.